Fala galera, muito boa noite, eu sou o Sleiman. Hoje estamos aqui dia 1º de novembro de 2022, no primeiro episódio do Tonight com o Sleiman, com o caro professor Pedro Costa Júnior, professor de Relações Internacionais e pesquisador da USP. Boa noite, professor. Boa noite, Sleiman. Obrigado pela honra de estrear, né, aqui no seu podcast, que eu tenho certeza que vai ter vida longa, porque, como diria Belchior, eu sou um sujeito de sorte. Então, eu vim de Minas Gerais só para isso. Então, é uma honra estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Obrigado você pela presença, é uma honra tê-lo aqui. A gente vai hoje conversar um pouquinho sobre as eleições, sobre os Estados Unidos, o novo quadro internacional que se apresenta na geopolítica mundial. E também eu gostaria muito de começar falando sobre uma coisa um pouco mais técnica. Vê aí, o que você espera do terceiro mandato do Xi Jinping na China? Pergunta excelente, hein? Pergunta muito boa. Olha, vamos começar dizendo o seguinte, né? Eu escrevi um artigo recentemente que foi publicado no site dos BRICS Internacional, né? Tem uma versão em inglês, ele tem uma versão em espanhol, ele foi publicado também em alguns sites argentinos, chilenos. Ele foi publicado em português também, né? Em diversas plataformas, está na Folha de São Paulo, mais mainstream, assim, mas ele foi publicado desde sites, digamos, à direita até sites à esquerda, assim, bem à esquerda e tal. Ele se chama A Nova Ordem Mundial Policêntrica. No que se baseia esse artigo, né? Nós estamos vivendo uma ordem mundial a partir desse ano. Claro que essa construção é uma construção que é uma construção, como Fernand Braudel, de longue durée, quer dizer, de longa duração. Essas coisas não acontecem do dia para a noite. Mas alguns marcos temporais, eles são importantes. Então, por exemplo, a gente sabe hoje, olhando pelo retrovisor, quando começou a Primeira Guerra Mundial e quando acabou. Certo? Quando começou, ela começa em 14 e acaba em 19. Tem um dia, tem uma data. A época era difícil fazer esses marcos temporais. A Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa. As guerras napoleônicas, a Revolução Francesa, percebe? Então, o desafio, muitas vezes, do intelectual do nosso tempo, né, é analisar as coisas enquanto nós caminhamos nas suas brumas. Vai dizer um filósofo. A história está acontecendo. Está acontecendo, exatamente. Esse é o desafio. Então, qual que é a minha tese, a minha hipótese, né? É disso que eu parto, o nosso grupo de pesquisas da USP, que é um grupo de pesquisas transnacional. A gente está falando com pesquisadores de São Petersburgo. São Petersburgo, eu vou citar um aqui, depois você pode entrevistá-lo, que é o Valdir Bezerra. Ele está na Universidade Pública de São Petersburgo, que é onde o Vladimir Putin estudou. Apenas. E aonde o Medvedev deu aula. O Medvedev foi o presidente da Rússia entre 2008 e 2012, no ínterim que o Putin saiu e não saiu, né? Ele virou primeiro-ministro. Nós temos sinólogos que estão em Xangai, que estão em Pequim. Tem um grande sinólogo, amigo meu. Desculpa te cortar. Sinólogo é alguém que estuda a China? China, especialistas em China, né? Talvez o maior sinólogo hoje brasileiro seja o Elias Jabbour. Sim. Fica um nome aí, eu tive numa mesa com ele agora sobre os BRICS Internacional. Teve um congresso agora nos BRICS Internacional, na USP, que abriu com o Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi o primeiro presidente do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. O Banco de Desenvolvimento dos BRICS, a sede... eu estou respondendo a sua pergunta, fica tranquilo que eu estou chegando lá. Tá? A sede fica na onde? Fica em Brasília, claro que não. Fica onde está o dinheiro. E aonde está o dinheiro? O dinheiro está em Xangai, está na China. Então tem um banco lá, né, gigantesco. E o primeiro vice-presidente foi um brasileiro, Paulo Nogueira Batista Júnior, que é filho de um grande diplomata, o Paulo Nogueira Batista. Por isso, Paulo Nogueira Batista Júnior, que era representante do Brasil no Fundo Monetário Internacional, no FMI, e foi ser o primeiro vice-presidente do Banco de Desenvolvimento, o novo Banco de Desenvolvimento, ou o Banco dos BRICS, simplesmente. Que passou a existir depois de 2014. É tipo um BNDES mundial? Exatamente. Tá. Você pegou bem.
E esse banco, a primeira presidência, a presidência é rotativa. A primeira presidência foi indiana, a vice-presidência foi brasileira. E a atual presidência brasileira, isso é muito importante. Então, esse congresso que eu participei, ele está disponível aí no YouTube, ele abriu com o Paulo Nogueira Batista Júnior e fechou com o atual presidente dos BRICS. Abriu com o vice-presidente e fechou com o presidente. O atual presidente é um diplomata afastado, não um diplomata de carreira, mas ele se licenciou, que é o Marcos Troirro. E essa presidência é muito importante porque o Brasil é o atual presidente e isso vai até 2025. Então o Brasil está na liderança desse banco. Isso começou quando a presidência do Marcos? Começou a partir ali do governo Bolsonaro, mais ou menos. 18, mais ou menos. Mais ou menos, né? Exatamente. Ele era um homem da equipe do Paulo Guedes. Ele foi indicado pelo Guedes, né? Enfim, ele também tinha transição no governo, ele tinha passagem no governo Temer já, ele tinha um bom trânsito, ele é um sujeito articulado transnacionalmente, já era diplomata de carreira, né? Enfim, mas é o atual presidente. Então, nesse congresso que eu participei na USP semana passada, aí, enfim, que está disponível, eu participei de uma mesa com o Elias Jabbour. O Elias Jabbour tem um livro que ele lançou agora, recentemente, é um dos livros mais vendidos do Brasil nessa área, que é alguma coisa do tipo, agora, China, socialismo no século XXI. E aí tem um subtítulo, Editora Boitempo e tal. Então, nós temos um grupo de pesquisa. Esse grupo de pesquisa também tem pesquisadores que estão em Berlim, em Frankfurt, em Londres, e que estão em Maryland, em Washington, né? Então, se eu ficar citando aqui, eu vou citar uma dúzia deles e depois eu te passo o nome e você vai trazendo um por um se você quiser, né? Alguns deles você faz... Obviamente, eu não sei, online e tal, aí eu já não sei se é a proposta. Mas, enfim, muitos você pode trazer aqui que estão no Brasil. Então, o que eu quero dizer, né? A nossa hipótese, né? A hipótese que a gente parte, assim, no nosso grupo de pesquisa, né? Enfim, que eu chego nesse artigo, né? É o seguinte, que nós estamos vivendo um novo tempo do mundo. E aí o Xi Jinping ele tem um papel central, né? Porque eu vou começar dizendo o seguinte, até o final da década, nós vamos ter 2 grandes eclipses mundiais. O primeiro grande eclipse é que a China vai se tornar a maior economia do mundo. Isso é um consenso entre economistas ocidentais e eurasiáticos. A questão não é se a China vai ser a principal economia do mundo. É quando? É quando. Isso não é pouca coisa. Por quê? Porque nos últimos 300 anos, a principal economia do mundo, o cofre do mundo, do sistema internacional, do sistema mundo, foi anglo-saxão. Ou foi a Inglaterra ou foi os Estados Unidos. Ou se você quiser voltar, os Países Baixos, lá atrás. A Holanda, enfim. Mas vamos ficar nos últimos 250, 300, 200 anos. Falava inglês. Exatamente, falava inglês. Então o século XIX é a hegemonia inglesa. É a Pax Britânica. É a Era Vitoriana. Né? O mundo é inglês. E o século XX é um século americano. É a Pax Americana. Bom, isso é muito importante, porque em 1900, os Estados Unidos já são a maior economia do mundo. A Alemanha era a segunda e a Inglaterra era a terceira. Isso em termos de PIB. PIB. Certo. Economia ainda. Sim. Porque a hegemonia é uma coisa mais complexa. Sim. Envolve discussão militar, política, governança global, outras questões. Mas o PIB é a grande sinalização. Porque depois vai construindo o resto. Né? Digamos, para onde o dinheiro vai, para onde o capital vai. Né? Enfim, as outras coisas tendem a ir atrás. Então, percebe, em 1900, antes da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, que a Inglaterra tem uma crise financeira em 1873. Ela começa a decair, a crise da hegemonia inglesa. Em 1900, os Estados Unidos já são a maior economia do mundo. A Alemanha, né, a Prússia vai ter a grande reunificação de Bismarck ali, ela já vai se tornar a segunda economia, e a Inglaterra já cai para a terceira. E no ano de 2000, a maior economia do mundo ainda são os Estados Unidos. Eles passaram o século XX ao século americano. E o que os grandes teóricos americanos estão pensando? Olha, o século XX foi o nosso século XX. Foi nosso. Kissinger, Brzezinski,
Robert Kagan, né, para citar alguns grandes teóricos. Sejam republicanos, sejam democratas. Para a gente fazer do século XXI um segundo século americano, quer dizer, o século XX não foi um século americano por uma questão de, como eu brinquei aqui, de sorte. Como diria Maquiavel, de fortuna. Foi também uma questão, sobretudo, de virtude. Porque nós fizemos do século XX um século americano. Sim. Eles ganharam as 2 guerras mundiais. Claro que não sozinhos, mas e depois ganharam a Guerra Fria. Foram os mais beneficiados das guerras. Exatamente. E souberam fazer isso, né? E venceram a Guerra Fria. E se saíram muito bem do Bretton Woods também. Exatamente. Esse é o ponto-chave, né? Fizeram a reconstrução ali em Bretton Woods e tudo isso. Então, se a gente quiser que o século XXI seja o segundo século americano, nós temos que desenhar ele como o segundo século. Então, eles estão pensando isso já no final do século XX. Eles não querem largar o bastão. É óbvio. Né? Quem está em cima nunca quer descer, né? Sim. Quer chutar a escada. Né? Chutar a escada. Bom, então, só que, economicamente, né, a China ela vai ultrapassar, quer dizer, isso é um fenômeno por, digamos, por questões, por contradições do sistema mundo e da economia mundo criadas pelo próprio Estados Unidos. Por quê? Nos anos 70, o Henry Kissinger, que era o grande estrategista norte-americano, o principal diplomata da segunda metade do século XX norte-americano, está vivo ainda, ele chega para o Nixon e diz o seguinte, olha, eles estão vivendo a Guerra Fria. Se a gente abrir 2 frentes de combate agora, nós vamos perder a guerra contra 2 impérios, que é a Rússia e a China. Isso aqui que eu estou falando agora é crucial para entender o mundo de hoje. Voltar nos anos 70. Então, que é o fim de Bretton Woods. Então, ali tem uma cisão sino-russa entre a China e a União Soviética. Sino-soviética, na época. Nós temos que trazer um dos dois para o nosso lado. Isso é plena Guerra Fria, marcatismo e China comunista. Ele convence o Nixon a trazer a China para o lado dos Estados Unidos. Então, tem um livro dele chamado On China, de 2013, que chama Sobre a China, em que ele vai dizer que de 1973, quando ele vai para a China pela primeira vez, até 2013, ele conta que ele foi para a China 70 vezes. 70 vezes. E ele vai dizer o seguinte, a China, ela não é um país. Ela é uma civilização dentro de um país. É uma civilização milenar. Certo. Primeira coisa. Segundo, a China sempre esteve no centro do mundo. A própria palavra China, né, significa... Exatamente. Império do meio, né, do centro do mundo ali. Para quem não sabe, só a palavra China em chinês é Zhongguo. Guo é país e Zhong é centro. Então, a China realmente é o país do centro na visão deles. Isso desde 3 a 4 mil anos atrás, eles sempre se achavam que eles estavam no centro do mundo. Tanto é que muitas pessoas falam que eles não expandiram mais, porque eles tinham uma frota marítima fantástica, porque eles não achavam que eles podiam se beneficiar de muitas coisas de fora, porque o centro estava lá, o centro intelectual, o centro histórico, o centro financeiro. E hoje eles veem, eu acho que o Deng Xiaoping vê isso, que esse foi uma das questões que eles ficaram muito tempo para trás e culminou no século da humilhação, que foi a Grã-Bretanha invadindo a China e tomando Hong Kong e Macau. E a Guerra do Ópio. Exatamente, perfeito. Então, Então, o que vai dizer o Kissinger, né? E outros sinólogos, como Elias Jabbour, por exemplo, que durante 1 século e meio só, se a gente pega uma história de longuíssima duração, quer dizer, uma história milenar, a China não foi o centro do mundo. Então, não é que a China agora ela está entrando no protagonismo das relações internacionais. Ela só está voltando a ter o papel que ela sempre teve, com uma brevíssima exceção de 1 século e meio, que não é nada para quem tem uma história milenar. Sim. Então vai dizer o Kissinger, por exemplo, pega muito mal quando nós ocidentais vamos lá dar para eles, é isso que ele percebeu, lições de direitos humanos, lições de ambientais. Porque eles olham pra gente, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que foi fundado em 1776. Quer dizer, para eles, cheira a fralda.
eles olham para os Estados Unidos e dizem, quem são vocês para ensinar alguma coisa para gente? Tá? E eles sempre tiveram essa cultura não expansionista. Por isso a questão das muralhas chinesas, essa questão defensiva. E a questão da humilhação é muito importante que você toca. Por quê? Porque a humilhação, ela traz aprendizado. Ela pode trazer aprendizado, né? Geralmente ela traz. E um país que foi humilhado, uma civilização que foi humilhada durante 1,5 século, ela pode se tornar uma nação com muitos aprendizados. Digamos, com alguma humildade, entende? Resiliência. Traz muita coisa. A humilhação é importante. Sim. Na história das nações. E a China tem isso. E aí nós temos 3 figuras centrais na reconstrução chinesa. Uma delas você citou, o Deng Xiaoping. Mas antes tem o Mao Tse Tung. O Mao Tse Tung vai fazer a Revolução Cultural. Depois o Deng. E finalmente agora, né, já entrando mais diretamente na tua pergunta, mas a tua pergunta é muito complexa, então eu vou precisar vir e voltar. Nós temos o Xi Jinping. Digamos que ele está no panteão ele já pode ser colocado no panteão, pelos sinólogos, desses 3 grandes estadistas, digamos, da China pós-humilhação. Pós-invasão inglesa, pós-guerra do ópio, pós esse período em que ela foi destruída, perdeu guerra para o Japão, passou um século, enfim, muitas crises, secas, fomes, enfim, períodos caóticos. Que a pior coisa que existe do ponto de vista chinês é o que seria traduzido para nós como caos, como desordem. Então, para eles é muito importante a ideia do yin yang, né? Quer dizer, do equilíbrio, da ordem, da previsibilidade. E o Xi Jinping, ele já entra nesse panteão de Deng, que foi quem fez a abertura, e o Mao. Agora, a abertura é muito importante, porque o Deng Xiaoping, ele começa a fazer a abertura junto com o Kissinger e com o Nixon, que é a abertura... Então, mais uma vez, o Kissinger vai dizer o seguinte, quando eu fui em 73 para a China, para vocês terem uma ideia, Kissinger está dizendo lá no On China, sobre a China, o nosso comércio, norte-americano, bilateral, com a Nicarágua, era maior do que com a China. Em 76. 73. Que já era um país de 1 bilhão de habitantes. Isso é extraordinário. Então, essa aproximação ela vai ser feita de 73 a 79. Ela é costurada. Os chineses, eles pensam tudo não a longo prazo, a longuíssimo prazo. Sim. Longuíssimo. O relógio deles é diferente. O dos russos também. Mas o dos chineses é outro. O relógio dos russos é Tolstói, Dostoiévski. Né? Também é outra história, né? A Rússia é Pedro Grande, Catarina II. É que você tem o span of time da história das civilizações é muito maior do que o americano, né? Então, um projeto a longo prazo nos Estados Unidos está falando em no máximo 10 a 20 anos. Na China, você está falando em 100, 200. Se isso. Exatamente. E assim, vamos pensar o seguinte, né? A China, ela tem planos... vamos colocar 50... Ela pensa em planos... ela faz planos de 25 e 50 anos, mas também ela pensa em planos quinquenais para chegar lá. A Rússia, ela tem uma previsibilidade que o Putin se tornou uma espécie de czar do século XXI. Né? Ele assume em 2000, ele é reeleito em 2004, fica até 2008. Em 2008 ele não vai tirar férias na Sibéria. Ele elege o Medvedev, seu sucessor, e vira primeiro-ministro. O Medvedev é uma espécie de estafeta dele, né? Um títere ali. É uma marionete. E tanto que em 2012, quando o Medvedev tinha direito a uma reeleição natural, o Putin fala, o meu relógio russo bate assim. Ele volta. Estende o mandato para 6 anos, com reeleições infinitas. Percebe? Então, quer dizer, o Putin consegue estabelecer... Então, isso é muito importante. Tanto China como Rússia, o relógio deles é diferente. O conceito deles de democracia é diferente.
É outra coisa. Você falou dos americanos, né? Vamos pensar no drama norte-americano. Porque a gente vai indo e voltando. Vamos brincar assim. É mais gostoso. Qual é o drama dos Estados Unidos? Daqui menos de um mês, eles vão ter eleições no parlamento. Eleições de middle term. De meio de mandato. O Biden hoje, que tem uma popularidade baixa, ele tem uma frágil maioria na Câmara e ele sequer tem maioria no Senado. O Senado é fragmentado ao meio, é 50-50. É rachado 50-50 e ele conta com um voto a mais, que é o voto de Minerva, que é da presidente do Senado, que é a vice-presidente dos Estados Unidos, que lá é presidente do Senado, que é a Kamala Harris. Então, olha o drama dele. E tem dois senadores democratas, que na verdade eles são democratas, mas eles são meio independentes, de estados muito conservadores, que muitas vezes votam contra ele. Então, muitos projetos dele já são travados. Ele não consegue passar muito o que ele chama do Build Back Better, o BBB, que eu chamo de BBB. Eu escrevi um artigo também que chama-se o BBB, né? O Build Back Better, né? Que é a reconstrução americana, que seria um projeto de longo prazo. Mas ele trava no Congresso. Você acha que isso trava por causa da democracia? Claro, sem dúvida nenhuma. Esse é um ponto pelo qual a China não... Nem a China, nem a Rússia, exatamente. Mas não só por causa da democracia, mas também por causa do estilo da democracia que está sendo constituída hoje nos Estados Unidos. Eu explico por quê. Porque a chamada alt-right, ou a extrema-direita norte-americana, a nova direita norte-americana, que é o trumpismo, eles tomaram o Partido Republicano de assalto. Hoje, o antigo Partido Republicano, que lá eles chamam de falcões republicanos, que era o partido dos Bush, do Cheney. Que era tipo o tucanato aqui. Tipo... Uma comparação pode ser. Tudo bem. Que era o partido do Reagan, enfim. Ele não existe mais. Ele foi aniquilado. O que existe é um partido de extrema-direita. Que mais do que extrema-direita, só para concluir, é um partido trumpista. De maneira que todo mundo que se levanta contra o Trump hoje simplesmente é aniquilado. Não tem voz. Então, os projetos que o Biden apresenta, eles imediatamente são bloqueados pelo partido trumpista, que não é mais o partido republicano, porque é uma oposição, digamos, cega, burra. Não se trata de defender os interesses nacionais. Quer dizer, olha, esse projeto é um projeto interessante porque a gente vai reviver aqui interesses americanos de longo prazo. Não se trata disso. Se trata de descredenciar o governo Biden para tomar o poder daqui a 2 anos. É disso que se trata. Mas não que também os democratas sejam uma oposição superior. Mas assim, é que radicalizou muito, polarizou muito. A alma americana está sendo disputada hoje. Os Estados Unidos nunca tiveram tão divididos desde a Guerra Civil, desde Abraham Lincoln. É possível hoje, praticamente, você saber quem é democrata e quem é republicano pelo CEP. Você pega o mapa americano, aquela melancia, que é azul por fora, né? As costas, e os rednecks, que eles chamam, né? Que é os vermelhos por dentro. E os valores espirituais, digamos, da América, religiosos, de livre mercado, intervenção do Estado, questões comportamentais, tudo isso... Armas, tudo isso está sendo disputado de uma maneira... numa guerra civil velada, digamos assim, semi-aberta. Percebe? Então, a perspectiva hoje, só para fechar esse raciocínio, é que o Biden, segundo as pesquisas, ele perca a maioria no Congresso. Se ele perder a maioria no Congresso, eles vão entrar num quadro lá que os Estados Unidos chamam de pato manco. O governo Biden acaba. Ele vai morrer politicamente em 2 anos. Então, olha o drama dos Estados Unidos. Enquanto isso, o que você tem? Você tem o Putin muito garantido na Rússia. Com um rublo forte. Exatamente. É o país de maior extensão territorial do mundo, continental. A maior potência energética do mundo.
muito gás, muito petróleo. Não é só gás e petróleo, tem níquel, produtor de fertilizantes, é um grande produtor energético e a segunda maior potência militar do mundo. Em termos de ogivas nucleares, a Rússia tem, numericamente, mais ogivas nucleares que os Estados Unidos. Qualitativamente, é até discutível, mas quantitativamente é mais. E que fez, e é aqui que eu quero chegar, e que fez uma aliança esse ano, que daqui a pouco eu vou entrar, e aí vai ser o fulcro de tudo, chamada de Sem Limites, uma aliança sem limites, com a China, que é a segunda economia do mundo, e que vai ser a primeira, e que é a maior população do mundo, o maior mercado consumidor do mundo. Então você tem um eixo eurasiático aqui. E que ambos pensam o seguinte: aqui a gente pode se aliançar porque aqui a gente tem previsibilidade. Enquanto toda a imprensa ocidental, atlanticista, dizia, quando começou a guerra, o Putin vai cair. O Putin vai enfraquecer. O que nós tivemos? Que você escuta até hoje isso. Você não, toda hora. Toda hora. O Putin tá doente. O Putin tá com câncer. Não é isso? O que você tem? A Rússia avançou sobre a Ucrânia. E ela avançou e no início ela nem declarou guerra. Ela falou de operações estratégicas. Operações especiais. Especiais, né? Militares. Que era realmente para você só cortar a infraestrutura ucraniana e tomar o território que as pessoas que moravam nesses territórios se achavam realmente russas. Então era meio que isso daqui pertence a nós e acabou. É isso. Voltou. É isso. Agora, faz umas 2 semanas, eu acho, né, que ele realmente declarou guerra. É isso. Foi o dia que teve 52 bombardeios e... É isso. Que foi por causa que... Foi por causa da bomba ponte. na Crimeia, né? Exatamente. Na Crimeia não pode mexer. Porque ele anexou a Crimeia em 14. Então, eu vou falar um pouquinho da Rússia e já vou voltar lá. Qual é a questão, né? Porque é isso que é preciso entender, né? O Putin não é o Putin, né? Quer dizer, é o grupo que o Putin representa. O Putin é um homem da KGB. Ele foi formado na KGB. Ele serviu a KGB. Ele serviu na Alemanha Oriental. Ele fala alemão. Então, ele é um sujeito que está respaldado, né? Ele digamos, ele eliminou, né, de alguma maneira, toda a oposição nos primeiros anos, enfraqueceu a oposição, né? Os chamados oligarcas dos anos 90, que se apoderaram do poder no governo Yeltsin, porque nos anos 90 a Rússia foi muito enfraquecida. A Rússia perdeu a guerra da Chechênia. A Rússia teve a grande crise econômica de 98. O Yeltsin era um líder muito fraco, né? O Yeltsin foi um líder, quer dizer, bêbado, né? Ele passava... Tem imagens aí no YouTube, eles tropeçando. Sim. Enfim, era um líder que saiu muito fraco, né? Quer dizer, e o Putin passa essa coisa... Ele fortaleceu os militares. Ele fortaleceu o exército. E ele fortalece a economia russa. E... um ponto de virada, quer dizer, só para dar alguns marcos aqui. Primeiro, em 2007, em Munique, ele faz um discurso no Conselho de Defesa em Munique, porque, é preciso dizer, os 7 primeiros anos do governo Putin, ele passou tentando se aproximar do Ocidente. Mas ele não conseguiu isso. E é até fácil de entender isso, porque a Rússia ela é um inimigo natural da Europa. Ela é um inimigo natural da Europa desde as guerras napoleônicas. Mas por que é um inimigo natural? Porque ela é uma ameaça natural do ponto de vista geopolítico. Um país que é o maior território continental do mundo e que é a segunda força militar do mundo e que não é um país de identificação claramente europeia, quer dizer, que está na Eurásia, que tem um pé na Europa e que tem um pé na Ásia, vai ser visto naturalmente como inimigo. E que lá atrás fez 2 guerras contra a parte da Europa e venceu as 2. Vamos lembrar que a Rússia venceu Hitler e Napoleão. Então isso não é pouca coisa. Tá certo? Então, e mais do que isso, a Rússia foi a grande rival dos Estados Unidos durante a segunda metade do século XX, na Guerra Fria. Então ela é uma rival histórica da Europa e natural, e é uma rival histórica e, digamos também,
não natural, mas histórica dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos têm uma russofobia ali, principalmente, enfim, tanto dos chamados falcões republicanos, como que eles chamam lá dos pombinhos democratas, né? Que são os clintonistas, os obamistas, que estão todos ali agora no governo Biden. Então eles olham para a Rússia com muito... sempre com muito temor, e uma mistura de temor com desprezo. Então, junta tudo isso. Então, a Rússia é um inimigo natural. É um inimigo natural. Ela precisa ser sempre contida. Né? Um país dessa grandeza vai ser um inimigo natural. É um candidato a hegemon. Porque você acha que todos os países têm uma tendência do tamanho da Rússia ou dos Estados Unidos a se expandir e você tem que conter essa expansão? Porque eu ainda não entendi por que é um inimigo natural. Por que tipo, eles falam que quem estava antes da Angela Merkel que fez os gasodutos. Sim. Certo? Então, foi um erro estratégico da Alemanha fazer isso? Ou foi uma ingenuidade ao não reconhecer que é um inimigo natural nosso, que qualquer hora isso daqui pode mudar e realmente acontecer uma crise de quase matar a nossa indústria nacional? É isso? O primeiro-ministro alemão ele errou nesse cálculo ao não realmente ver a Rússia como um inimigo natural, talvez não nesse exato momento ou ano, mas daqui 10 anos, e na história é um inimigo natural? São duas questões aí, né? Um país que tem o tamanho que a Rússia tem e que tem a força militar que a Rússia tem, e que tem a história, digamos, que a Rússia tem, que é uma história bélica, com eles, europeus. Então, isso que torna um inimigo natural, percebe? Tá. A questão do gasoduto é uma questão delicada, porque aonde é que ela se torna um ponto de inflexão? Ela vai se tornar um ponto de inflexão em 2014. 2014 é um ano que bagunça o mundo. Então, eu vou chegar lá. Segura isso aí que eu vou amarrar agora. Porque em 2007, o Putin ele faz esse discurso. Ele vê que não vai ter aproximação. Ele tenta. Ele tenta fazer uma aproximação com o Ocidente e com a Europa, os Estados Unidos, enfim. Isso não acontece. Então, em 2007, ele faz um discurso radical. Ali é o ponto de virada. Ele traça uma red line, uma linha vermelha. Porque em 2007 a Rússia já tinha se reconstruído. Os anos 90 são a década de humilhação russa. Porque quando acaba a Guerra Fria, a União Soviética perde metade da sua população. A União Soviética tinha, em 89, 300 milhões de habitantes. Quando acaba a Guerra Fria, ali em 91, eles têm 142 milhões de habitantes. E perdem mais ou menos um quarto do seu território. Que são esses países da Europa Oriental, que é a Ucrânia hoje. Polônia, Estônia, Letônia. Iugoslávia. E eles saem humilhados. E os anos 90 são anos de Yeltsin. Então, percebe? E o Putin ele vai dando autoestima novamente para os russos. Ele vai reconstruindo a moral russa. Exército, militar, economia. E centralizando o poder. Enfraquecendo a oposição. Ele vai fazendo todo esse jogo. Bom, 2007 o que ele diz? Ele diz, basta a expansão da OTAN na zona de influência natural russa. Que são alguns desses países que outrora foram à União Soviética. Ele tem uma frase muito repercutida, que é o seguinte, abre aspas para o Putin, a maior tragédia do século XX foi o fim da União Soviética. Quer dizer, é um século que teve 2 guerras mundiais e o Holocausto, para dizer o mínimo. Mas na visão do Putin, a maior tragédia do século XX foi o fim da União Soviética. Então, percebe a mente dele, né? Quer dizer, do ponto de vista geopolítico, é assim que ele pensa. Então, ali ele fala, olha, nós não vamos aceitar mais. O que acontece em 2008? E aqui é muito importante, e daqui eu já vou pular para 14 e responder a tua pergunta. Em 2008, o que nós temos? O Bush 2 ali, Bush Júnior, né? Ele ignora solenemente esse discurso de 2007 do Putin. E ele tenta, digamos, incorporar a Geórgia à OTAN. O que está acontecendo agora com a Ucrânia? O que o Putin faz? A guerra na Geórgia. Ele invade a Geórgia rapidamente.
ocupa a Geórgia, anexa 2 territórios lá, como ele fez em 14 para a Crimeia, 2 Ossétia do Sul e tal, consegue um tratado por escrito dizendo que a Geórgia se compromete a não entrar na OTAN. Que, aliás, era algo que foi tratado entre o Bush pai e o Gorbachev em 89, 91, lá na dissolução da União Soviética. E que foi desrespeitado durante todos os anos 90 e começo dos anos 2000, quando a OTAN conseguiu, foi se expandindo indefinidamente. De maneira que, percebe, acabou a Guerra Fria. A União Soviética não existe mais. O Pacto de Varsóvia, lembra lá, que era o contraponto à OTAN? Não existe mais. Mas a OTAN, ela foi se expandindo. Então, o Putin vê isso como uma ameaça existencial. Quer dizer, do ponto de vista russo, você ter a Ucrânia, ou a Bielorrússia, ou a Geórgia, porque essas são zonas de influência russa. Dentro da OTAN, significa que esses países podem ter armas nucleares ali. A 300 quilômetros de São Petersburgo. É como se o Putin abrisse a janela do Kremlin amanhã de manhã e visse mísseis apontados para ele. Então ele invade antes disso acontecer. Exatamente. Mas ele avisou isso. É isso que eu estou dizendo. Ele avisou em 2007 e deu um sinal de força em 2008. Ou seja, do ponto de vista norte-americano, vamos fazer o contrário. É como se os Estados Unidos, quer dizer, se a Rússia dissesse assim, que amanhã ela vai colocar armas, ou a China, no México ou no Canadá. Isso é um anátema. Isso jamais seria aceito pelos ou democratas ou republicanos, qualquer um. Trumpistas, clintonistas, obamistas, independentes, Bernie Sanders, ninguém aceitaria isso. Percebe? Então, é uma questão de vital, é uma questão de sobrevivência. Aí a gente pula para 14. 14, o que acontece? Esse é o ano que vai começar a mudar tudo. É o ano que começa a mudar tudo e 22 é o ano que o mundo muda. E aí, 14, o que a gente tem? 14, tem as revoltas de Maidan lá, as revoluções coloridas. O aliado do Putin na Ucrânia cai. E aí começa a conversa de incorporar a Ucrânia na OTAN. Quer dizer, não ouviram em 2007, tô pensando aqui do ponto de vista russo, tá bom? Não aprenderam a lição em 2008. O que o Putin faz? Invade a Crimeia. Porque a Crimeia é decisiva, porque ali tem o porto de Sebastopol, que é a saída para o mar. E o Mar Negro, do ponto de vista geopolítico, ele é conhecido como um lago russo. Não passa um barco à vela ali sem autorização russa. Um submarino nuclear, qualquer coisa desse tipo. Então, eles anexam a Crimeia. E eles vão fazer da Crimeia, eles vão reconstruir a Crimeia, fazer um plebiscito lá, essas coisas. Esses plebiscitos fajutos que ele está fazendo agora, né, pro Ocidente, mas que não interessa, porque, do ponto de vista das relações internacionais, como diria Hobbes, é o poder balanceando o poder. Quer dizer, só o poder reconhece o poder. Ele assumiu a Crimeia, anexou a Crimeia é russa. E desde 2014 a banda tá tocando assim. Percebe? E agora, o que aconteceu? Depois do monumental Zelensky ter assumido o poder em 19, e eu vou dar um salto, mas eu vou voltar para 14, o que acontece? Ele muda a Constituição ucraniana, monumental porque a imprensa ocidental chegou a comparar o Zelensky com o Churchill do século XXI, no começo. Né? Depois ele começou a ser desmoralizado naturalmente. Eles chegaram a esse ponto? Chegaram a esse ponto. Comparar ele com o Churchill? Com o Churchill do século XXI. A grande liderança. Mas depois que ele fez sobretudo, né? Depois que ele fez aquelas fotos para uma revista de moda, né? Junto com a esposa, em cima das devastações lá, aquilo lá pegou muito mal. Aí eles começaram meio que a cair na real e tal. E aquilo pegou muito mal, né? Enfim. Ele mudou a Constituição em 19, colocando na Constituição ucraniana que a Ucrânia pudesse entrar na OTAN. Então ali ele cutucou a onça com vara curta, o urso. Né? O urso com vara curta. E o urso saiu, ele estava hibernado só. Porque, mais uma vez, a Rússia não é a Rússia dos anos 90. Não é a Rússia do Yeltsin. A Rússia é a Rússia da União Soviética,
de Lenin, Trotsky, Stalin. É a Rússia do século XIX. É a Rússia de Pedro o Grande, de Catarina II. Então, é a Rússia de Tolstói, é a Rússia de Dostoiévski, é a Rússia do balé Bolshoi. Quer dizer, é a Rússia da música clássica russa. A Rússia, ela é a mãe Rússia. Ela tem uma tradição, percebe? Então é isso. Temos que olhar para a história das relações internacionais para saber, para respeitar o país do tamanho que é. Assim como os Estados Unidos não podem ser desprezados, Inglaterra, percebe? Esses países têm história grande. Alemanha, Japão. Temos que saber o tamanho dos países, né? E por aí vai. Então, em 14, ele já dá esse sinal. Aí, 19, o Zelensky faz isso. Bom, o Putin começa a avisar, olha, isso não vai dar certo. Ele fica lá avisando, começa a gritaria, mais 2 anos, chega um ponto, ele começa a fazer os movimentos militares, em 21, e aí nós vamos chegar em 22, para responder a tua pergunta lá, e amarrar todo o pensamento. Mas eu vou voltar em 14, porque você fez um atravessamento importante aí, eu vou voltar. O que acontece em 14, né? E aí a gente entende também o poder da globalização. Em 14 tem o desastre de Fukushima, lá no Japão. Lembra que teve um desastre ambiental naquela usina nuclear. Então a Angela Merkel, que foi a principal liderança europeia dos últimos 15 anos, digamos assim, né? Ela ficou 3 ou 4 mandatos seguidos lá, né? E o que também é muito interessante, porque aqui na América Latina, se a gente falar de 3 ou 4 mandatos seguidos, somos taxados de ditadores. Pequenos selvagens, ditadores, bárbaros. Lá é uma democracia plena, né? Enfim, a Merkel não é o único caso, né? Sim. Vou voltar na Thatcher e por aí vai. Mas o que ela fez? Por causa do desastre de Fukushima, ela começou a desativar as usinas nucleares da Alemanha. E, ao mesmo tempo, a Alemanha foi ganhando espaço, né, ali, os chamados verdes, Partido Verde. Hoje, inclusive, a chanceler alemã, que é a Annalena, ela é do Partido Verde. Os verdes ganharam muito espaço na Europa, na União Europeia, e na Alemanha em especial. Então, de 14 para cá, eles começaram a fazer essa renovação. E eles consideram, quer dizer, então a ideia era desativar carvão, dependência de petróleo, de energia suja e fazer energia limpa. Certo. E energia nuclear, né, desativar tudo isso. E o gás é considerado energia limpa para eles. Então, ela começou a construir o Nord Stream 2. Já tinha o 1 e começou a fazer o 2, que seria essa ligação umbilical com a Rússia. E ela tinha uma relação interessante com Putin, porque o Putin fala alemão, ela falava russo. Eles tinham uma certa conexão, né? De respeito e tal. E aí nós temos um outro ponto importante. 16. O que acontece em 16? O Trump é eleito. Quando o Trump é eleito, é uma ruptura. Porque ele começa a maltratar os aliados. Tem que me pagar, eu tô te garantindo segurança. E daí o cara não se sente mais protegido e tem uma quebra de acordos históricos que o Trump não leva em consideração alguma. Perfeito. Vamos pensar como é que foi a relação Trump e Merkel. Péssima. Trump e Macron. Aqueles apertos de mão. Lembra daquilo? Era maravilhoso, né? Sim. O Macron chegou a dizer... Porque o Trump começou a falar... O Trump pensou em desmontar a OTAN. Isso não é pouca coisa. Porque a ideia do Trump é sempre uma ideia financista, né? A gente é o paymaster, né? A gente tá pagando mais, vocês vão ter que pagar agora. É isso que você tá falando, exatamente. Então, o Trump pensou quer dizer, ele foi enfraquecendo a OTAN, política isolacionista, vamos voltar para casa, essa coisa toda. E aí, o que foi acontecendo? Os aliados começaram a ficar vendidos ali. Então o Macron chegou a dizer ali por volta de 18, né? Abre aspas para o Macron. A OTAN hoje vive uma morte cerebral. Então, e ao mesmo tempo, olha, o Putin ganhando espaço e o Nord Stream 2 sendo construído. Só que, digamos, o Deep State, o Estado profundo norte-americano, olhando para isso com muita preocupação. Isso não pode acontecer.
Isso não pode acontecer. E desse ponto de vista, a guerra na Ucrânia é uma vitória dos Estados Unidos. Porque o Nord Stream 2 pronto, ele estava pronto. Ele estava há dias de ser inaugurado. E isso seria a ligação umbilical e definitiva entre Europa e Rússia, entre Alemanha e Rússia. E essa inauguração não aconteceu por causa da guerra. E do ponto de vista geoestratégico dos Estados Unidos, dos interesses americanos, isso é muito interessante. Desse ponto de vista. Agora, tem um outro movimento importante acontecendo que eu vou começar a amarrar tudo aqui agora. 2014, o que a Europa e os Estados Unidos começam a fazer depois da anexação da Crimeia? Eles começam a sancionar a Rússia economicamente, como nós estamos vendo agora. Mas isso já começa em 14. Então eles olham para o Putin, eles sempre olharam com desconfiança. Mas as sanções já começam em 14. Aí o que o Putin faz? Ele começa a se aproximar como nunca do Xi Jinping. Xi Jinping ganha em 13. Quando ele ganha em 13, ele faz o projeto mais ousado em termos de relações internacionais do século XXI. Rota da Seda. As novas rotas da seda. Que tem mais de 100 países envolvidos. A China hoje é a maior parceira comercial da maioria dos países do sistema mundo, do sistema internacional. Não é mais os Estados Unidos. Então, se a gente pegar aqui na zona de influência direta deles, naquilo que eles conhecem, o Biden naquelas declarações maravilhosas dele, né? Ele disse certa vez, tá aí, né? Tem uma declaração aí desse ano. Eu cresci e estudei na faculdade, né? Aprendendo que... Foi ali na Cúpula das Américas, ali um pouco antes, que a América Latina era o nosso quintal. Quero dizer que não. A América Latina é o nosso gramado. É o nosso pátio, né? Você pode traduzir assim. Sim. Percebe? Então, vamos pensar aqui no quintal deles. No pátio deles. No gramado deles, no quintal. Quem é o principal parceiro comercial do Brasil? China. O Brasil é o principal país da América do Sul. Já dizia Truman. Ex-presidente americano. Grande Truman. Para onde o Brasil vai, a América do Sul vai atrás. Por quê? Porque o Brasil é metade da América do Sul. Metade do continente, subcontinente, territorial, metade da população, mais da metade da economia. Sem falar outras questões de recursos naturais, água doce, Amazônia, política internacional. Quem é o principal parceiro econômico da Argentina? O Brasil. Ou a China? China. China já. A Argentina é chamada hoje nas relações internacionais de Argentina. A China tomou a Argentina. Percebe que a gente não está falando que a China ela tomou economicamente a Eurásia. Para não falar da África. A África é chinesa. Sim. Exporto. A África é chinesa. A China se tornou a parceira comercial número 1. E, assim, anos-luz na frente dos Estados Unidos da África. Quem é o principal parceiro econômico do Chile? O Chile tem um acordo bilateral com os Estados Unidos. É o grande sócio dos Estados Unidos aqui na região. A China. Da Colômbia. A Colômbia tem bases militares dos Estados Unidos. Isso não é pouca coisa. É a China. Então, percebe como a China, ela, economicamente, né, com as novas rotas da seda, 2013. Como diz em inglês, surrounding. Exatamente. Porque é o seguinte, né? O que a gente fala em relações internacionais é o seguinte. Os Estados Unidos jogam dama. Os russos jogam xadrez. E os chineses jogam Go. Go é outro jogo. Você vai tomando pelos lados, aqui por dentro e tal. Então, são 3 tabuleiros distintos. Percebe? E aí, o que acontece? 2014, com as sanções, o Putin ele vai cair no colo do Xi. E então, eles vão começar a aproximar muito. Você tem imagens, né, de visitas do Xi ao Putin, que eles em São Petersburgo, né? Porque o Putin ele não é de Moscou, ele é de São Petersburgo. E eles vão, como se fossem assim, passeios turísticos, grandes amigos, assim, sabe? Coisa de assim, 6 horas assim de passando na Rússia e tal.
E aí vamos voltar para 16. Quer dizer, vamos avançar para 16. 16, o que você tem, Trump? Aí o que o Trump faz em 16? Ele faz uma outra ruptura muito importante. Por um lado, ele, entre aspas, vende os aliados. E para o outro, ele faz um ponto muito importante. Ele identifica, né? Obviamente, não ele, né? Mas os Estados Unidos identificam, muito tardiamente já, que o principal desafio hegemônico dos Estados Unidos é a China, obviamente. Eles já viram isso lá no Obama. Na verdade, começaram a ver isso no Bush, mas eles estavam atolados no Oriente Médio. Isso é uma discussão longa. O Casarões, uma vez, em uma aula que eu te falei, ele falou que quem fez a China poder crescer sem interrupções foi a guerra no Afeganistão e no Iraque. É isso. Que eles estavam preocupadíssimos com isso e esqueceram a China por 15 anos, crescendo a rodo, a rodo, a rodo. E depois na Líbia e na Síria. Então eles não conseguem sair do Oriente Médio. No Obama eles queriam pivotear. Eles chamam de pivô para a Ásia. Eles não conseguiram fazer. Ali eles viam. No Bush, isso já estava meio presente, mas aí o Bush começa a guerra ao terror. Né? E o Cheney começa. Que o governo Bush é um governo Cheney, né? Cheney Rumsfeld. Enfim, e aí a gente já tá... Enfim, e eu preciso começar a fechar algumas coisas aqui. Então, o que o Trump vai fazer? Ele vai declarar guerra comercial à China. Quando ele faz isso, aí ele joga o Xi no colo do Putin. Olha só. Então, lá atrás, vamos voltar em setembro. Era o Putin no colo do Xi. Em 14. Agora... É o contrário do que o Kissinger e o Nixon fizeram. Como é que eles ganharam a Guerra Fria? Separando os dois. Eles dividiram. Ele trouxe o Deng. Só que o Deng, ele começou a fazer abertura para a China, e isso é muito importante, eu comecei a falar e não falei, ele não abriu a China para o capitalismo. Ele usou o capitalismo para fazer a abertura chinesa, ou o mercado capitalista. Então, a abertura... Ele preservou os valores chineses que eles acreditam. Isso. E mais do que isso, né? Quer dizer, ele foi fazendo zonas exclusivas de exportação. Ele sempre preservou o controle de capitais, a desvalorização da moeda, os Estados Unidos pressionando. Né? Depois, ele foi entrar na OMC 2001, 2002. Então, ele foi com muito cuidado. Quer dizer, ele usou o mercado a favor da economia chinesa e não o contrário. Não foi uma abertura, sabe, como foi, digamos, na Rússia nos anos 90, nos países da Europa Oriental ou na América Latina. Uma abertura ultraliberal. É um capitalismo de Estado. Ou, como diz o Xi, o socialismo com características chinesas, é a tradução. Socialismo que é um capitalismo de Estado, é um capitalismo à moda chinesa, percebe? Então aí, 2014 eles se aproximam já, porque o Putin fica isolado do Ocidente. Então ele vai para a China. 16, o Putin, o que ele faz? Pá! Guerra comercial. Lembra do discurso, como o Trump foi eleito? China, 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 China. Foi a palavra que ele mais falou em todos os discursos. Isso é contabilizado. Ele falou, os chineses roubaram nossos empregos, os chineses roubaram nossas fábricas, os chineses roubaram nossa... Nós temos que derrotar os chineses. Aí ele lança a guerra comercial, quando ele é eleito. Mas isso já era uma agenda bipartidária. Então aí, quando o Biden é eleito, havia ainda uma falsa expectativa. Olha, será que o Biden vai retomar as relações com a China? O que o Biden vai fazer? Ele não só continua a guerra comercial do Trump, intensifica, como ele escala. Ele eleva essa guerra comercial para termos que os democratas usam muito. Para uma guerra também humanitária. Ele vai tentar fazer uma segunda guerra fria com a China, que é o que nós estamos vivendo agora. Então ele vai falar de direitos humanos, questão dos uigures, que o Trump não ligava, o Trump não falava nada disso. Questões ambientais. É a agenda democrata. Então ele escala a guerra com a China. E ao mesmo tempo, ele começa a guerra na Ucrânia. Porque, obviamente, a Ucrânia, ela é só o teatro da guerra. A guerra entre a Eurásia e a OTAN. Quem está de um lado é os Estados Unidos e a União Europeia, e a Rússia, suportada pela China.
Então, o que o Biden e os democratas vão fazer? O que eles chamam de proxy war. Exatamente. Guerra por procuração. Perfeito. Então, o que o Biden vai fazer? Né? E o Anthony Blinken, esse grande secretário de Estado. Né? Imagina, os caras tinham Henry Kissinger, o próprio Brzezinski, que foi o grande secretário de Estado democrata. Né? O Kissinger era republicano. O Brzezinski foi o grande secretário de Estado do Carter. Imagina. O Anthony Blinken, esse sujeito vai entrar na história. O que eles fazem? Eles começam a guerra com a Rússia, porque eles vão cutucar lá, vamos começar isso aqui. E ao mesmo tempo escalam a guerra com a China. Você vê a Nancy Pelosi, presidente dos democratas na Câmara, vai visitar Taiwan de graça, em meio a tudo isso, né? Que é uma questão inegociável para os chineses. E a guerra comendo solta. E ao mesmo tempo que eles estão falando, o Putin vai cair, que nós falamos lá atrás. O Putin, você percebe que eu vou sempre fechando, tá? O Putin vai cair, o Putin vai cair. Quem caiu? O principal aliado deles na Europa, Boris Johnson. Aí vem a Liz Truss. A piada na Inglaterra é que ela durou menos que um pé de alface. 42 dias. O pé de alface eu acho que dura 45 dias. Agora tem um indiano lá. Isso para os ingleses mais xenófobos. Imagina, aquela gente colonizou a Índia. Isso pega numa questão assim dos anglo-saxões. Olha, digamos assim, o que o Putin tomou de vodka ali com Lavrov, com Shoigu, quando esse indiano... É uma coisa extraordinária. Que é um bilionário, né? Porque casou com uma bilionária. Uhum. Quem caiu? O Draghi. Tudo isso depois da guerra. O que era um tecnocrata, um banqueiro italiano. Quem foi eleita? Uma senhora de extrema direita. Na Itália. O Macron. O Macron quase perde para... Nunca passou tanto aperto. Nunca, se pegar historicamente. Com a Le Pen. E não consegue formar um governo de coalizão. A Europa está em frangalhos. E a Alemanha? Quem é o Olaf? O Olaf Scholz não diz a que veio. Você tem uma senhora como a Merkel, com todas as suas contradições, e a gente poderia fazer um podcast só sobre isso, mas que tocou a Europa. Tocou a União Europeia durante 15 a 16 anos, alguma coisa. Você não ouve a voz de Olaf Scholz. Não ouve. Percebe? E aí o que vai acontecer? E eu vou fechar aqui agora. A sua primeira pergunta. Percebe como as coisas nas relações internacionais, elas são, como diria Machado de Assis... É, né? Um podcast por pergunta, então. É, exatamente. Como diria Machado, é preciso tirar o véu, é preciso ver o que está por trás. Uhum. No dia 4 de fevereiro desse ano, foi o primeiro dia das Olimpíadas de Inverno, em Pequim. Foi a primeira viagem do Putin pós-pandemia, em 2 anos. Ele vai para Pequim. E ele é recebido com honras de chefe de Estado. Isso, para o PCC, o Partido Comunista Chinês, não é pouca coisa. Tem um aperto de mãos entre Putin e Xi. Essas imagens estão circulando aí. Tem várias bandeiras russas, várias bandeiras chinesas. E eles vão assinar esse acordo que eu te falei, que está público na internet. Que foi traduzido no Brasil como uma parceria sem limites. Ou uma aliança sem limites. Ou ainda, uma amizade sem limites. Você citou aí um amigo meu que foi teu professor, que é o Guilherme Casarões. Eu estava falando com ele hoje. O Casarões é um grande amigo meu. Grande amigo meu. Estava falando com ele hoje. A gente vai se encontrar essa semana. É um amigo, assim, de mais de uma década. A gente lecionou junto, recomendo todo mundo. Mas a minha amizade, a do Casarões, tem limites. Certo ou não? Tem coisas que se o Casarões me pedir, eu vou falar assim, Casinha, isso. Você vai me desculpar, mas você pegou... Isso não tem precedente na história das relações internacionais. Desde Westfália, desde 1648, desde o Big Bang do sistema internacional. Uma amizade sem limites. Isso foi assinado no dia 4. Esse é o documento que mudou o mundo. Esse é meu artigo, a nova ordem mundial. Policêntrica. O que eles estão falando, resumidamente? E aí vai ficar o nosso segundo podcast sobre isso. Primeiro, a ordem mundial ocidental, atlanticista e da hegemonia americana
acabou. Segundo, sucintamente, tudo que os Estados Unidos, a OTAN, seus aliados europeus quiserem fazer agora, no mar, na terra, no espaço e no cyberespaço, eles vão ter que consultar antes a Rússia e a China. Quer lançar um satélite. Quer lançar Mas você acha que isso já está acontecendo ou é a partir de algum momento? Vou fechar. Uhum. Quer lançar alguma coisa em águas internacionais. Tá escrito isso. Terceiro, declaramos aos outros povos do mundo. A ordem mundial dos últimos 300 anos, que foi anglo-saxão, ela está esfarelada, está em decomposição, ela acabou, e nós temos uma alternativa para vocês. Se vocês quiserem parceiros para crescer economicamente, para se desenvolver economicamente, contem conosco. Por isso, policêntrica. Porque, obviamente, não é que os Estados Unidos e a OTAN deixaram de ser um centro de poder. Os Estados Unidos ainda são a maior potência militar e são a maior economia. Mas eles não são o único centro. E eles têm um desafio aberto. É a primeira vez em 120 anos que alguém oferece uma alternativa. Tiveram, assim, tentativas, né? Que eles Sim. venceram as guerras mundiais, ali houve tentativas e tal. Mas, pelo menos, assim, desde 45 é a primeira vez. Desde 45. Agora, para fechar, e agora eu vou fechar mesmo. Nas relações internacionais, a palavra, o verbo, sem a espada, não significa nada. Quer dizer, a letra sem o canhão, ela não tem força. Isso desde Tucídides. Desde a história da Guerra do Peloponeso. Desde os tempos bíblicos. O documento ele só tem força se ele vier com uma ação de violência. Esse documento foi lançado no dia 4. 20 dias depois, o que acontece? Dia 24 de fevereiro. A Rússia invade a Ucrânia. Obviamente suportada pela China. E aí, o que acontece? Pela primeira vez, quem começa uma guerra, aí sim, desde o fim da Guerra Fria, não é mais os Estados Unidos, não é mais o eixo atlanticista. É uma guerra que começa, de fato, uma guerra dessa escala, que começa pela Rússia e pelo eixo eurasiático. Que eles estão dando um recado para o sistema internacional, para o mundo. Mudou. Agora, a bola está com a gente. Eles estão na ofensiva, eles não estão mais na defensiva. Percebe? É diferente de outros momentos da história. Pela primeira vez, a Eurásia se coloca na ofensiva. Militarmente e economicamente. Por isso que você disse que é o shift. Exatamente. Só para terminar, se alguém quer esse documento no Google, como que você pode procurar ele? Você colocaria... Amizade Sem Limites. Acabou. Amizade Sem Limites? Já Amizade tem esse Sem Limites, documento. Rússia e China. Esse documento vai sair. Esse documento foi muito mal lido aqui no Brasil, na Eurásia e no eixo da OTAN, nos Estados Unidos, Europa, Alemanha, Inglaterra, Israel. Meu Deus do céu. Eles reviraram esse documento assim como... né? E aí eu escrevi esse artigo, que está no site dos BRICS, internacional, né? E como eu disse, ele saiu no site do My News, que é um site, né, que a gente pode colocar assim, bem voltado para o mercado, até o GGN, que é um site de esquerda, entende? Saiu em tudo quanto é lugar, né? Saiu na Folha, enfim. Porque ali, quer dizer, é como se eu tivesse, não, né, a gente tivesse notado, né, com todos esses colegas, uma ruptura crucial, decisiva nas relações internacionais. Que é isso que nós estamos vivendo a partir de 2022. São 20 dias que mudaram o mundo. Do dia 4 ao dia 24 de fevereiro. É isso. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Sorte. A gente precisa de mais outros episódios com o professor. Me siga nas redes sociais. Sim, a gente vai colocar o seu... Fala um pouco do seu livro. Fala um pouco do seu livro. Meu livro é a introdução a tudo isso. Certo. Colapso ou mito do colapso? O poder americano no sistema mundial moderno. Busca, dá para achar nas livrarias. Depois você coloca uma legendinha, né? Sim, vamos colocar um thumb. thumb. Segue lá, pedro.costajr no Instagram.
Pedro Costa Júnior no Facebook. Twitter é muito selvagem para mim. Muito obrigado pela participação. Obrigado para você por ter ouvido. E se você tiver mais alguma pergunta para o professor, eu vou deixar o link do Instagram dele aqui embaixo. E você pode perguntar aqui também nos comentários. Quem sabe a gente pode ter o prazer e a honra de recebê-lo mais uma vez aqui. Obrigado. Obrigado a você. Valeu. Abraço a todos.